A graça e paz, irmãos, amém? Amém. O desafio é grande. Eu estava ali sentada no banco e falando, meu Deus, são 4 folhas. Eu costumo digitar palavra por palavra de tudo que eu falo. E estudo, releio, desreleio e releio. E quando eu vejo no último dia eu ainda mudo tudo. Mas eu creio que ao que está aqui escrito, daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, creio que o Senhor talvez mude tudo, ou muita boa parte disso, porque é Ele que faz, é Ele que fala. Então, já indo na palavra, vamos abrir então no Evangelho de João, capítulo 20. Essa mensagem, amados, ela falou muito no meu coração. Eu tenho meditado nela desde dezembro do ano passado. E o Senhor desde então tem me feito meditar muito nessa palavra. Foram dias de lágrimas, foram dias de alegrias, para a honra e glória do Senhor, e que em nome de Cristo Jesus, que cada palavra que ouça, que saia de mim, não seja minha, mas que seja do Senhor, para abençoar a igreja, para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 20, diz assim, versículo 1: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. É só esse texto. O que me chamou a atenção nesse texto foi o final, que a pedra estava removida. Título da mensagem dessa noite: a pedra foi removida. Amém. Eu fiquei imaginando esses últimos dias. Se você pega lá João, capítulo 19, a gente tem todo um clímax da história de Jesus, no seguinte sentido: ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E ali naquela história, então, quando ele foi sepultado, ele foi levado ali para um sepulcro que foi emprestado. José de Arimateia ali, ele foi ali junto com outras pessoas, levou Jesus até aquele sepulcro. E ali eu comecei a pensar, como foram esses 3 dias dos discípulos? Aí eu comecei a pensar, como é que aqueles 3 dias, amados, com certeza foram os piores dias na vida daqueles discípulos. Todo o sonho da vida deles havia enterrado, entre muitas aspas, dentro de uma caverna. Tudo aquilo que eles haviam ensinado, que um dia Jesus disse: Pedro, larga tudo, siga-me. João, larga tudo, siga-me. Tiago, larga tudo, siga-me. Todos aqueles dias, aprendizados, aqueles milagres, ensinamentos, tudo aquilo tinha ficado dentro de uma caverna e preso por uma pedra. Mas aqui, amados, o Senhor fala que no capítulo, aqui em João, capítulo 20, que a pedra foi removida. Talvez, irmãos, sem querer, inconscientemente, como foi louvado aqui, você deve ter entrado numa pedra. Porque os seus sonhos podem ter sido destruídos. Porque você está com alguma desilusão, problemas no trabalho, problemas nos ministérios, problemas com a sua família. E quando você viu, você também entrou dentro dessa pedra. E você não está conseguindo dar um passo para sair. Mas hoje, amado, como boca do Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida, que a pedra que algum dia alguém ou você colocou na sua vida foi removida. A pedra que um dia que alguém disse, como foi ministrado, que você não serviria para nada, ela foi removida. Eu nasci num bairro muito carente em São Paulo. Era mais ou menos quando falavam de Jesus. Poderia sair alguma coisa boa de Belém? Poderia sair alguma coisa boa do bairro que eu nasci? Amados, ali o Senhor começou a transformar, começou a curar, começou, de uma maneira muito resumida, começou a trabalhar na minha vida. Nesse trabalho que hoje eu estou, para a honra e glória do Senhor, eu concorri com mais de 400 pessoas. Aquilo que foi jogado sobre mim, de que eu não iria para frente, de que eu não teria, que eu não poderia ir a mais, que eu era feia, que eu não tinha aquilo, que eu não tinha aquilo outro, com mais de 400 pessoas, no final, com um grupo de 9 pessoas que estavam ali, tinha gente que tinha sido formado por uma faculdade X de Londres, uma outra que tinha formado por uma faculdade no Japão, e eu lá cheguei numa empresa americana que mal tinha o meu inglês, e todos eles sabiam, mas o
Senhor, quando foi ministrado aqui na sexta-feira, o Senhor ele vai além da experiência. O Senhor ele dá a unção. E aí ele começa a ministrar. De uma maneira muito rápida, eu quero só compartilhar 4 pontos. Não precisa... 4 pontos para te ajudar a você sair dessa pedra, a te ajudar a você sair dessa caverna que um dia você colocou, um dia você ficou lá, e no nome de Cristo Jesus, o Senhor está declarando nessa noite que você vai sair. Na verdade, você já saiu, para a honra e glória do nome dele. Primeiro ponto é uma alusão ao filme do 007. Primeiro ponto é: não seja um crente bonde. Como assim não seja um crente bonde? Crente bonde faz alusão ao filme de James Bond. Como é que era isso? Cada filme, James Bond recebia uma missão, não era assim? Cada filme ele recebia uma missão e ali ele se colocava, era o relógio que não se ouvia, que saía não sei da onde, o anel, que era uma arma, e o sapato que fazia aquilo e fazia aquilo outro. Cada roupa dele, cada utensílio fazia alguma coisa. E o interessante, amados, que a gente vê que ele recebia a missão, depois que ele passava por aquela prova, ele começava a ter a sua vida normal. Que alusão é essa quando a gente fala de não ser o crente bonde? Sabe quando dá 6 da tarde? E aí o Galvão Bueno fala, final do jogo, partida do Corinthians e do Vasco, do Ponte Preta e Guarani, e assim tudo mais. É aquela correria. Olha, então se você tem um banheiro só na tua casa, então sai logo do banheiro e não sei o que, eu preciso me trocar e tá. Chega aqui, se veste, coloca aquela tua melhor roupa, sua Bíblia grandona pra todo mundo ver que você é crente e não sei o que e tal, e vai, se veste, o homem passa seu gel, a mulher passa sua chapinha e tal, e vai, não sei o que e tal. E aí então ele foi pra sua missão, que é pra vir no culto de domingo. E depois que ele sai, ele volta como James Bond, ele volta para a sua vida normal. Mas infelizmente é normal para o mundo, não para Deus. Quando ele sai daqui, a família volta a brigar, o testemunho na empresa é um dos piores. Eu vou abrir um parênteses. As minhas maiores perseguições na minha vida profissional é feita por crente. Crente que não dá testemunho. Saiu daqui, aí volta para a vida normal para o mundo e anormal para o Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, ele fala assim que, porque Apocalipse 3,16, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei na tua boca. Aonde você quer estar? De que lado do muro você quer estar? Que crente você quer ser? A gente viu nos relatos dos discípulos, a gente viu que Pedro negou a Jesus. A gente viu que José de Arimateia, se você vê aqui no capítulo 20, um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais antes, no capítulo 19, a palavra de Deus fala que José de Arimateia era um discípulo oculto de Jesus. E ali então, quando Jesus morreu, quando Jesus foi pregado na cruz, ele começou a aparecer porque ele tinha medo de ser aparecido para os judeus. Então, a gente vê que Pedro teve a chance de voltar. José de Arimateia teve a chance de voltar. Mas Judas não teve. O peso foi tão grande nas costas de Judas, que o Judas, o que ele fez? Se enforcou. Talvez, amado, eu não sei se a gente vai ter tempo. Se a gente que não está seguindo o evangelho genuíno, se vamos ter tempo depois que sair daqui dessa porta, ou até daqui 2, 3 minutos, nós não sabemos. A pergunta dessa noite, com esse primeiro ponto, é: de que lado do muro você quer estar? Você quer ter uma vida normal para o mundo ou uma vida normal para o Senhor? Você quer viver como os novos da igreja do Nazareno, uma vida de santidade ao Senhor, ou uma vida que é de acordo aos padrões do mundo? O que você quer seguir? O que você quer fazer para a tua vida? O teu futuro vai ser determinado pelo teu presente, dessa decisão que você vai tomar essa noite. Sabe por quê, amado? Sabe por quê de tudo isso? Porque Deus, Ele quer tirar o alimento líquido da tua vida. E Ele quer te dar um alimento sólido. O que é isso? Ele quer te dar uma real experiência com o Espírito Santo de Deus essa noite. Ele quer te ministrar com dons, com novos dons. Ele quer
Saia do muro. Saia do muro. Não seja um crente bonde. Segundo ponto, sobre a fé. A fé, amados, é um exercício diário e constante na vida do crente. E aqui eu gosto muito de olhar para a vida do Jó. Jó, quando a gente viu, ele perdeu tudo. Ele era o homem mais rico da época, lá do Oriente. Ele era um homem rico em bens, tinha uma família muito estruturada, e subitamente, de uma hora para outra, ele foi perdendo tudo. Perdeu família, perdeu riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo. Quando a gente olha aqui para o livro de Jó, a gente mais ou menos tenta comparar com o nosso presente século. Por quê? Porque como que se fosse aos olhos humanos algo que aconteceu imerecidamente. Como assim? Olha o nosso presente século. 2 guerras mundiais, 2 genocídios, terremotos, tsunamis, crises financeiras. E a gente fica percebendo, a gente fica às vezes falando a pensar, e agora? Que barco é esse que eu estou? No meu trabalho, o Senhor me dá o privilégio de visitar muitas empresas. Agora no mês de março, eu estive em Manaus. E ali visitando grandes empresas, não são pequenas, mas são grandes empresas multinacionais. As linhas totalmente paradas as linhas de produção. E se não tem linha de produção, a gente não vende. Se a gente não vende, onde está o nosso salário? E às vezes, amados, aqui na fé, o que o Senhor quer dizer, como foi na vida de Jó, e o que o Senhor está falando sobre a minha e a sua vida, que a fé do Senhor independe das circunstâncias, que o poder de Deus independe das circunstâncias, que aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer, porque é para você, filho do Rei. Não fique preso às circunstâncias, não fique preso daquilo que está ao seu redor. Talvez com a sua família, talvez não seja o emprego, mas talvez seja com a sua família, com seus amigos, eu não sei, com a sua saúde. Não fique preso às circunstâncias. E olhe para o único bendito, que é o único merecedor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele pode fazer todas as coisas. Amém. Todas as coisas Deus pode fazer. Todas as coisas, amado. Talvez o Senhor Jesus, Ele peça algo para você essa noite. Quando a gente olha para as Escrituras, Jesus pediu, por exemplo, para Abraão, o seu filho. Jesus pediu para Moisés que tomasse a vara. Imagina, uma vara ser instrumento de Moisés. Jesus pediu aqui, por exemplo, para outro servo, que ele rodeasse, para Jericó, que rodeasse 7 vezes. Para Josué, desculpa, para que rodeasse 7 vezes Jericó. Olha que loucura. Imagina, você está lá e começar a rodear, estou aqui rodeando o púlpito 7 vezes. E quem olha deve falar assim, olha, imagine para Noé fazer uma arca onde não tinha um pingo de chuva. Não é loucura aos olhos? Se você parar para pensar, não é loucura aos olhos humanos? Deus talvez essa noite possa te pedir alguma coisa. Não sou eu que vou te pedir. Talvez Deus possa te pedir alguma coisa essa noite. Mas sabe o que eu quero dizer? Sabe qual foi o resultado desses homens que foram citados aqui? A obediência. E sabe o que isso significa? Promessa nas suas mãos. Obedeça ao Senhor. Creia no que Ele diz. Não seja um crente bonde. Creia no que Ele diz e obedeça a sua palavra. Às vezes, irmãos, a bênção do Senhor está a um passo. Lembra quando a gente viu lá com Moisés? O que aconteceu com Moisés? A bênção dele ali, a terra prometida, estava 11 dias. E o que aconteceu? Estava 11 dias. E ali foram anos, e anos, e anos, 40 anos. E nenhum daqueles que estavam ali viram a bênção, a promessa deles. Quem viu foram os filhos deles. Todos eles ficaram no meio do caminho. Amados, talvez porque você não deu esse passo de fé e você não obedeceu a sua bênção que está a alguns metros de você não alcança. E aí você vai continuar, e você vai começar a o quê? Ah, porque Deus não existe, ou porque Deus só olha para fulano, porque Deus não olha para mim.
E você está olhando para a vida do que o fulano está fazendo para conseguir as suas bênçãos. Obedeça. Obedeça. Terceiro ponto. As promessas de Deus existem para serem vividas e não são alvos inatingíveis. Pega o vento aí. Quem consegue pegar o vento? A promessa de Deus não é assim. Luta contra o vento. Você não vai conseguir lutar. Às vezes a gente acha que a promessa de Deus é como se fosse isso. Ah, eu luto e ela não chega. E Deus já me avisou através de fulano, através do outro irmão, através do pastor, através da sua palavra, e me avisa e minha bênção não chega, minha promessa não chega. Esse mês de maio, amados, foi o mês, assim, um dos meses mais turbulentos, acho que dos últimos meses. Eu estava indo para São Paulo, a gente saindo aqui do culto das mulheres, indo para São Paulo, a gente ia ter uma reunião com o nosso líder de missões, que vem da Inglaterra para isso. E num determinado momento em São Paulo, eu estava sozinha, era uma pista de 2 mãos, então eu estava do lado da esquerda. Aí veio dois meninos na minha direção, um molequinho. Eu olhei pra cara deles, aí eu falei, é assalto. Tava muito na cara, eu falei, é assalto. Aí eu fiquei olhando pra eles até onde meu olho conseguiu, o trânsito parado, e eu olhando pra eles até onde eu iria conseguir enxergar. Daqui a pouco veio o terceiro menino. Eu falei, sujou de vez. Tá vindo com o terceiro menino. E aí também continuei olhando, tal. Aí o trânsito, o sinal abriu, comecei então a dirigir, e aí uma mulher que estava atrás de mim começou a buzinar igual uma desesperada começou a buzinar. E aí eu freiei, porque o trânsito estava muito congestionado, então eu freiei, precisava frear, e quando eu vejo, pá, bateram no carro, a mulher que estava atrás, 1 mês de carro. E eu lembrei do meu Corsinha, porque numa época do meu Corsinha, batia de tudo que é lado, assim, batia de um lado, riscava do outro, tentando roubar o estéreo, tava assim, tava besta. Aí eu falei, 1 mês de carro. Aí eu olhei para um lado, os meninos saíram com uma bolsa, subiram morro acima. Aí você dá o pisca-alerta, sai do carro. Quando eu estava saindo, o motorista do ônibus falou assim, olha, não reclama com a pessoa que está atrás de você não, porque ela acabou de ser assaltada. Amados, eu era preciso ser assaltada, mas o Senhor me livrou. Isso aqui, infelizmente, a mulher de trás foi assaltada. Aí eu fui olhar para o carro, olhei para uma lanterna, olhei para outra lanterna, olhei aqui. Sabe aquelas batidinhas de trânsito? Que já, no mínimo, você vai ter que trocar. Eu não sou boa de nada de nome de peças de carro, eu já sei que tem volante e volante e trocador de marcha, e que não sei de quanto em quanto tempo tem que levar na mecânica para fazer a manutenção. Só isso. Ah, e tem que abastecer, porque senão eu não ando. Então esse é todo o meu conhecimento em carro. Graças a Deus eu tenho meu pai. Então, aí eu vi assim, amados, não aconteceu um arranhão, porque a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida não é utopia, não é vento, que não é nada que não se pegue. Aquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai proteger, Ele vai enviar anjos. Amados, o inimigo pode se levantar na sua vida, e ele vai se levantar quando ele vê que você está trabalhando para o Senhor, mas ele vai levantar, e quanto mais ele se levanta, pior vai ser o tombo, porque vai ser feio. Porque aquele que está conosco, comigo e com você se chama Jesus Cristo, e com Ele não se brinca. Jesus Cristo está conosco. Amados, a promessa sobre a minha e sobre a sua vida é real. Nunca duvide disso. A promessa de Deus é real. Nunca duvide disso. A palavra do Senhor, o que ela fala? Por exemplo, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não o faria, ou falaria e não confirmaria? Deus é Deus, não é homem. O homem pode chegar em você e falar assim, olha, me manda teu currículo que eu dou um jeito lá. O homem pode falar assim para você, olha, não se preocupe, eu vou emprestar o que você está precisando. E chega no dia,
não acontece. Mas com Deus não é assim. Se Ele um dia prometeu sobre a minha e para a sua vida, Ele é fiel e vai cumprir. Creia, amados. Faça a sua parte. Creia, obedeça, no nome de Jesus. Último ponto. E vamos voltar lá no Evangelho de João, capítulo 20. As promessas de Deus são para ser vividas e anunciadas. O que aconteceu aqui no capítulo 20? Vamos ler nos versos de 12 a 16. Aqui o relato de Maria Madalena. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Maria, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que eles lhe disseram essas coisas. Quando o Senhor disse aqui, amados, que Ele vai te tirar desta caverna, que a pedra que está sobre a sua vida vai ser tirada, não é somente para a edificação sua, mas é a edificação do corpo. Esse CD, por exemplo, que foi gravado com o testemunho da irmã, porque não era somente para a edificação dela, é para a edificação do corpo. E nós hoje podemos experimentar um pouco disso. O Senhor, amados, Ele quer que você anuncie aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele fará na sua vida, na minha e na sua vida. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Capítulo 21. Pedro disse: claro que eu te amo, Senhor. Então vá e pastoreie as minhas ovelhas. Novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Tipo assim, já não te disse? Então vá e pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Acho que tem um treinado assim, né? Eu te amo. É claro que eu te amo. O Senhor estava falando disso porque Ele sabia o que estava por vir na vida de Pedro. E aí depois Jesus disse assim, além de falar para ele seguir, para ele cuidar das suas ovelhas, pastorear as suas ovelhas, Ele falou: siga-me. Amados, vamos seguir ao Senhor. Vamos anunciar as grandezas dEle, das nações, aonde quer que nós estejamos. Vamos anunciar. Não vamos deixar que a bênção que aconteça na sua vida fique só para você, para o seu alimento, mas sim para a edificação da sua igreja, do corpo do Senhor. E em especial para aqueles que não conhecem o Senhor. Sabe quando você conta: olha, aconteceu isso. Quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz: gente, quase fui para São Paulo, quase fui assaltado e não fui. Bateram no meu carro e não bateram. Aí olharam assim para minha cara: Deus é fiel na minha vida. Aleluia. E é isso que nós temos que falar, amados. Temos várias oportunidades disso. Temos através do curso de empreendedorismo que vai acontecer. Temos através de uma irmã, sexta-feira, ela estava pedindo agasalhos para uma família que está necessitada. Isso é anunciar o Senhor. Anunciar significa que a gente está indo ainda com alimento, com amor a Deus. Amados, não saia daqui. Não saia daqui em cima do muro. Saia daqui tomando uma decisão para a sua vida. Saia daqui crendo que o Senhor quer fazer infinitamente mais na sua vida. 1 Coríntios 12, 31, a parte B, ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente pedir por bens materiais é
é bom, nós precisamos, e o Senhor, acima de tudo, Ele sabe o que a gente precisa. Mas busque também, amados, as coisas do alto. Busque novos dons. Busque trabalhar. Terça-feira, a reunião aqui que vai ter às 8 horas. Busque estar no altar de Deus. Faça tesouros no céu, aonde o inimigo não vai tirar. Saia da caverna. A pedra que um dia colocaram sobre a minha e a sua vida foi removida. E quem diz isso é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graziela, nossa secretária do Departamento de Missões, juntamente com o Júnior, que é o presidente. E essa moça tem feito assim, um trabalho excelente. Deus tem usado muito para falar, para evangelizar, na área, para trabalhar com os empresários. Então, Deus é o Deus que faz milagres. Amém, querido? Você foi abençoado hoje à noite. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Hoje ela falou sobre essa pedra que tem que ser removida. Esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, lá fala diferente. Diz que as mulheres estavam indo e elas haviam uma preocupação no coração delas. Qual era a preocupação? Quem vai remover a pedra do sepulcro? Porque elas tinham feito as especiarias para embalsamar o corpo do mestre, esperar o sábado, domingo logo de madrugada. Elas estavam indo para o sepulcro, mas havia uma preocupação no coração daquelas mulheres, e a preocupação era esta: quem vai remover a pedra? E para a surpresa delas, foi o que foi pregado hoje à noite aqui. Quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Quer dizer para você hoje à noite que Deus já removeu a pedra da sua vida. Amém? Pode ser que você chegou hoje à noite aqui com várias pedras. Várias pedras. E essas pedras podem ser várias dificuldades, vários problemas. Mas como foi pregado hoje à noite pela irmã Graziela, Deus está aqui e toda a pedra já foi removida em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, com boca de Deus, como profeta: irmão, eu declaro que toda pedra vai ser retirada. Já está retirada em nome. Diga para ele: eu declaro que toda pedra já está retirada em nome de Jesus. Obrigado. Sua mão está gelada, irmão. O que é isso? Mas Deus te usou. Amém, gente? Quantos querem pedir para Deus: Deus, eu tenho uma pedra, eu não sei qual é a sua pedra. O Espírito Santo de Deus sabe, você também sabe, aquela pedra que está atrapalhando. E muitas vezes não é uma grande pedra, irmão. Pode ser que seja uma pedra minúscula, pequena, mas está atrapalhando a sua vida. Certa vez, depois de uma maratona, entrevistaram um maratonista, o vencedor, e perguntaram para ele qual foi o momento mais difícil da corrida. Ele disse: o momento mais difícil da corrida foi quando entrou uma pequena pedra no meu tênis. Quase que me tira da corrida, quase que eu fico pelo meio, porque aquela pequena pedra estava me incomodando demais. Hoje à noite, qual é a pedra que te incomoda? Eu quero abrir o altar 5 minutos, o 9h35 eu encerro, e não vou chamar de novo. Se você está aqui hoje à noite, sente que tem alguma pedra atrapalhando a sua vida, impedindo você de avançar, seja na área espiritual, financeira, sentimental, no seu casamento, a ordem de Deus é essa para você: saia de onde está, vem aqui, porque Deus vai remover a pedra nesta noite, em nome de Jesus. Falei, não falo mais.